Eu tenho pensado e refletido sobre a minha vida e sobre a vida da minha sociedade, das pessoas da minha sociedade. Quando eu estava estudando para trazer essa reflexão, primeiro foi uma reflexão para mim e partiu depois de uma autorreflexão. E nessa autorreflexão, eu me vi fazendo vários questionamentos para mim mesma e eu precisei anotar esses questionamentos para trazer para nós hoje aqui, para compartilhar. Talvez esses questionamentos que eu me fiz, talvez sejam úteis para os irmãos também se fazerem esses questionamentos. Antes de colocar os questionamentos, o que eu percebi na minha reflexão, na minha auto-reflexão e quando eu olhei para a minha sociedade, é que nós temos vivido uma vida estressada. Eu tenho a sensação de que cada vez mais nós estamos submetidos a rotinas estressantes. Muitas vezes que nós mesmos nos submetemos a essas rotinas estressantes. Parece que quanto mais a gente olha, mais o tempo está correndo, está todo mundo correndo. E a gente está correndo, parecendo que a gente está numa maratona. Não é verdade? Que muitas vezes não acaba na hora que a gente vai dormir. Isso é realmente algo que me fez pensar e me fez trazer essas perguntas que foram, na verdade, primeiro para mim. Eu comecei a me perguntar e eu fiz questão de anotar para eu não esquecer de trazer para os irmãos também. A primeira pergunta que me veio é: o que é o tempo? O que é o tempo? Se a gente for procurar uma definição simplificada, seria uma linha contínua onde os eventos acontecem um após o outro ou ao mesmo tempo. E eu gostaria de fazer um destaque à linha contínua. O tempo é uma linha contínua, ou seja, ela sempre continua e continua para frente, nunca para trás. Isso me levou a pensar: eu estou deixando a minha vida apenas passar? Como tenho aproveitado esse meu tempo aqui na Terra? Me veio na minha mente: como quero ser lembrada? Que lembranças eu quero deixar no coração das pessoas com quem eu convivo e daquelas que talvez eu nunca vou conhecer, mas que vão me falar de mim, talvez. Eu comecei a me perguntar: que lembranças eu quero que esteja na memória das pessoas com quem eu convivo e que elas vão passar, talvez, para outras pessoas. Talvez eu nunca vou conhecer. Me veio também na mente: e se hoje fosse o meu último dia? Eu estaria satisfeita com a vida que levei até aqui? De todas as coisas que eu fiz ou pretendo fazer, eu realizei o que eu realmente quero? Outra coisa que me veio à mente: já pensei no que eu quero fazer ou posso fazer para a minha família, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país? E principalmente, eles precisam do que eu quero ou posso fazer? Me veio à mente mais algumas perguntas. Eu já perguntei para eles, para a minha família, ou eu já estudei o que realmente faria a minha família, o meu país feliz? O que realmente eu poderia fazer para deixá-los felizes? E se eu não fiz o que eu quero, eu preciso fazer, eu já planejei como realizar essas coisas? Tudo isso, todas as perguntas, me levou a uma pergunta muito significativa para mim, que talvez seja para todos que estão ouvindo nesse momento. Eu cheguei à seguinte pergunta: o que é a felicidade? O que é a felicidade? Se a gente for tentar definir de uma forma simplificada, seria o sentimento de satisfação, o sentimento de se sentir completo, contentamento, bem-estar. A partir dessa definição e dessa pergunta, eu fui levada a um texto da Bíblia que me fala sobre felicidade. Eu queria convidar agora sim a abrirmos as nossas Bíblias em Eclesiastes,
capítulo 3, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Interessante, porque eu não sei se neste momento os amados irmãos lembram quais foram as primeiras palavras que eu falei quando eu comecei a introduzir, mas eu me referi a uma rotina estressante em que eu muitas vezes tenho me submetido e em que a minha sociedade tem submetido. E numa vida estressante, a gente começa a perder a nossa alegria, a nossa paz. Quando a gente começa a se submeter e ser submetido a níveis de estresses altos, a gente começa a perder a nossa alegria. E é interessante porque o autor de Eclesiastes, ele disse: eu descobri que não há nada melhor do que a felicidade e do que praticar o bem. Diante disso, eu cheguei e ali com Deus me veio ao coração o seguinte tema: conselhos para uma alma estressada. Porque na verdade era para mim, eu que preciso desses conselhos. E me veio ao coração compartilhar, porque talvez existam mais pessoas que também precisam ouvir sobre estes conselhos que a palavra do Senhor tem para nos dar. Eu acredito que todos nós já ouvimos mais de uma vez, a gente ouve mais de uma vez: a Bíblia é a boca de Deus. Então eu preciso da boca de Deus, eu preciso dos conselhos de Deus para acalmar a minha alma, para aliviar o estresse. E me veio à mente, além do tema, o nosso primeiro conselho: viva a vida, não apenas passe. A gente acabou de ler Eclesiastes 3:12 e eu também faço questão de estar trazendo aqui Salmos 90, versículo 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando eu, diante desses dois textos, o que eu posso tirar é, principalmente desse segundo texto, a gente consegue ver claramente: viver os nossos dias com sabedoria. A gente falou de tempo no início. E a gente tem um tempo que a gente não sabe até quando é, mas nós temos um tempo aqui na Terra. E o salmista, ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias. Ele pede para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E diante desses dois textos eu volto para o conselho: viva a vida, não apenas passe. Eu não sei os irmãos, mas eu percebi que muitas vezes eu e a nossa sociedade, muitos da nossa sociedade, tem apenas passado. A gente passa o segundo, passa o minuto, passa as horas, passa os dias, passa os meses, passa os anos, quando a gente só está passando. A gente não tem vivido a vida. Quantas e quantas vezes eu, em muitos momentos de felicidade, já estava com a cabeça preocupada no dia do amanhã. Ou talvez aconteça ao contrário nas nossas vidas, a gente está tão preocupado em satisfazer apenas os nossos desejos do presente que a gente esquece de se planejar para o futuro. E quando chega no futuro, quando o futuro se torna presente, a gente está totalmente enrolado, infeliz, porque a gente não tem projetos extremamente traçados, projetos bem traçados, com sabedoria, como disse o salmista. E a gente se depara apenas passando a vida. Tem uma música que diz, né? Tem uma música que diz: deixa a vida levar. Quantos de nós, eu me incluo nisso, muitas vezes estamos deixando a vida nos levar? E Deus colocou no meu coração como um conselho para essa alma estressada. Ele disse: viva a vida, não apenas passe por ela. Deus nos deu um presente que é a vida. E é muito interessante porque em Eclesiastes 12, a gente leu o 12, eu quero ler o 13 também,
Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Interessante, né? O comer e o beber é fruto do nosso trabalho, que é um presente de Deus. E será que nós realmente estamos aproveitando este presente? Foi algo que veio ao meu coração. Então, como primeiro conselho para uma alma estressada, viva a vida, não apenas passe. Segundo conselho que veio ao meu coração é: repense suas ações e, se for preciso, mude a rota. Deus falou ao meu coração sobre isso, comigo em especial. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Apocalipse 2:5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Nessa passagem de Apocalipse, eu gostaria de tirar um trechinho desse texto que me marcou em especial quando diz: lembra-se de onde caiu. Ao ler esse texto e pensar nesses conselhos que eu estava recebendo do nosso Pai Celestial para o meu coração, Ele me dizendo: lembra de onde você caiu, repense as suas ações. E aí Paulo em Romanos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai a vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a vontade de Deus é o que? Ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, quando a gente talvez pensa assim, lembre-se de onde caiu, a gente pensa muitas vezes em pecados que têm grande visibilidade, né? Em coisas do tipo como adultério, a prostituição, assassinato, coisas do tipo. Mas veio ao meu coração: lembre-se de onde caiu, talvez em um projeto, em um negócio que você entrou, que Deus não queria que você entrasse. Em um projeto que talvez não foi benéfico para você. Não foi só não benéfico para você, como para os que estavam ao redor, como não glorificou a Deus. Aí a gente pensa novamente: não glorificar a Deus é cometer pecados como adultério, prostituição, assassinato. Mas aí a gente lembra do texto de Paulo, quando ele diz: por quanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Então, se até no comer e no beber nós temos que glorificar a Deus, nas mínimas ações que nós achamos que são mínimas, muitas vezes num projeto, num trabalho que a gente vai entrar, num estudo que a gente quer, no caso, fazer, numa faculdade, numa cidade que a gente vai se mudar, nossos relacionamentos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com a nossa família, tudo isso deve ser para glorificar a Deus. E talvez em determinado momento que a gente não está se lembrando, a gente caiu. E aí veio ao meu coração: lembra de onde que você caiu. Por isso veio ao meu coração conselhos para uma alma estressada: repense suas ações e, se for preciso, mude a rota. Ainda dá tempo. Foi isso que veio ao meu coração. Já que nós temos uma linha contínua que apenas segue, eu não posso desperdiçar o tempo que ainda me falta. E muitas vezes, eu quero voltar inclusive a uns questionamentos que eu fiz no início, que era: eu realmente realizei coisas que eu realmente quero fazer? Muitas vezes, nós, por causa da correria do dia a dia, ou por causa de uma necessidade financeira, a gente entra em projetos, em desejos, em sonhos que muitas vezes não são os sonhos de Deus. E que muitas vezes nos afasta do sonho que Ele nos deu lá no início das nossas vidas, né? Lá no início da vida cristã. Não sei. Então veio ao meu coração, a minha alma que estava estressada, que estava cansada: repense as suas ações. E, se for preciso, mude a rota. E como é que a gente sabe para onde mudar? Através da Bíblia. O outro conselho que veio ao meu coração foi: para uma alma estressada, ame, verdadeiramente ame a Deus e ao seu próximo. Talvez a gente se pergunte: como assim? Como amar vai aliviar o meu coração? Como amar vai trazer paz para a minha alma? Antes
continuar nisso, eu gostaria de, é claro, ler o texto de Coríntios que fala sobre o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí a gente chega no ponto de que o amor não é um sentimento humano. A gente ouve muito a palavra amor. Apenas a palavra amor. A gente ouve a palavra amor em canções por aí, em músicas, né? Em filmes. Só que o amor, de fato, ele é um sentimento divino. E o amor verdadeiro, por ser um sentimento divino, ele é isso que está aqui em Coríntios. É um sentimento que envolve uma ação sacrificial. E aí a gente para e se pergunta, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir agir dessa forma? Porque não é fácil. Realmente não é fácil. E ao me perguntar isso para mim mesma, me veio ao coração. Realmente, sozinha você não vai conseguir. Eu tenho que pedir. Ore pedindo, Senhor, me ensina a amar. Porque o que a gente não sabe, a gente tem que aprender com aquele que faz, com aquele que é o próprio amor. E voltando ao nosso ponto inicial, como amar pode deixar a minha vida menos estressante? Se a gente voltar em Eclesiastes, o autor de Eclesiastes diz: descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Se a gente for ver, o amor nada mais é do que praticar o bem. E é muito interessante, como eu disse, a palavra de Deus é ela que nos direciona e ela que também nos preenche. Eu busquei esses conselhos na palavra de Deus para me ajudar a ter uma vida menos estressante. Quando a gente olha, a palavra de Deus são as leis do Senhor, né? São os seus estatutos, seus mandamentos que nos fazem viver. E eu me lembrei daquela passagem linda e maravilhosa de Jesus Cristo em Mateus, quando ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Paulo em Romanos, ele explica essa passagem de uma forma muito brilhante, como um bom professor que ele era. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. É muito interessante e muito forte isso. O amor é o resumo de toda a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a nossa lei, né? Aquela que nos direciona nas nossas práticas. E é interessante como o amor resume tudo isso, porque quem ama não adultera, não mata, não furta, não cobiça. E se, como disse lá o salmista, né? Alegra-me na tua lei. E se a gente está buscando justamente felicidade e alegria, porque a gente está com uma vida muito estressante, aí vem a conclusão: precisamos amar, mas amar verdadeiramente. Não esse amor que a gente vê nessas canções onde envolve adultério. Não este amor que a gente vê em filmes onde envolve prostituição. Não este amor que a gente vê de forma banal na rua. Mas o amor de Coríntios. Mas eu não consigo sozinho, nós não conseguiremos sozinhos. E é por isso que precisamos do Senhor Jesus para nos ensinar. Eu gostaria, nesse momento, de relembrar os nossos conselhos dessa noite. Conselhos para uma alma estressada. Viva a vida, não apenas passe. Conselhos para uma alma estressada. Repense suas ações e, se for preciso, mude a rota. Conselhos para uma alma estressada. Ame, verdadeiramente ame a Deus e ao seu próximo, como disse o Senhor Jesus. Pois, se nós andarmos nos caminhos que o Senhor nos colocou, que é a sua palavra, verdadeiramente encontraremos a felicidade. E
verdadeiramente nós teremos paz. Talvez quando nós sairmos daqui esta noite, ou independente do momento que você esteja assistindo essa reflexão, a gente se sinta motivado a guardar esses conselhos e a praticar esses conselhos. Mas vai chegar um momento onde o mundo vai de novo tentar tirar o seu foco e o meu foco. Então a minha oração é para que o Espírito Santo guarde estes conselhos em nossos corações de tal modo que quando o inimigo tentar tirar o nosso foco, nós venhamos voltar para as palavras do Senhor, para estes conselhos que nós vimos nestes textos maravilhosos. Que nesses dias estressantes que talvez você, meu irmão, esteja vivendo, que a Bíblia seja a sua melhor amiga, pois definitivamente ela tem não somente esses 3 conselhos, mas desde Gênesis a Apocalipse, há conselhos infinitos para saciar a nossa alma aflita, para nos trazer paz, para nos corrigir, para nos confortar e para nos ajudar neste mundo. Eu vou terminar voltando ao texto de Romanos, onde diz sobre renovação da mente. Nós somos influenciados, querendo ou não, pelo mundo, sim. As pessoas que estão à nossa volta, o mundo nos influencia, mas o Senhor nos chama para a renovação da nossa mente. E quem renova as nossas mentes é o Senhor Jesus através da sua palavra. E nós venhamos guardar com muito carinho estes conselhos e essa palavra em nosso coração. Deus abençoe a todos. Amém.